Oi gente, hoje eu vim aqui explicar para vocês sobre alguns padrões gráficos que eu utilizo na minha análise e eu quero ensinar para vocês sobre a figura hoje do martelo, o Shooting Star e outras também que eu vou desenhar depois aqui no quadro. Eu vou explicar detalhadamente como que eles se formam e aonde que eles surgem, tá? Para vocês conseguirem memorizar, decorar essa parte, porque ele vai surgir no meio da movimentação gráfica e você vai ter que entender que, poxa, tá formando o padrão do martelo, então eu sei que vai dar uma revertida para alta, tá? Ou a estrela cadente, nossa, então a alta vai reverter para baixa, tá bom? Mas é importante porque existe umas regrinhas aqui que vocês precisam ficar ligados, tá? Porque o martelo, ele se forma com um corpo no topo da sombra, tá? A sombra que a gente chama é o pavio também. E o pavio ele precisa ser maior, mais ou menos umas duas a quase 3 vezes mais que o corpinho que formou, tá? Então, isso vocês precisam identificar na hora que vai fechar a vela. E cuidado, tipo assim, claro, ele está vindo numa volatilidade, né? O mercado está volátil. E aí você tem que entender que a vela está trabalhando para fazer o fechamento. Não vai entrar sem que ela feche 100%, tá? Porque senão você pode errar a análise. Porque, claro, ela está trabalhando nessa movimentação e ela fecha acima. Fechou aqui como um martelo. Então eu sei que a sequência próxima é compra. Mas espera ela fechar 100% para entrar na próxima vela, tá, gente? O martelo, ele é um martelo quando ele vem seguido de uma baixa, de uma tendência de baixa, tá? Quando ele se formou, olha aqui, ó, ele se formou com um corpo e o pavio, a sombra dele, 2 vezes ou mais maior que o corpo dele, tá, gente? Então, isso aqui, ó, ele veio de uma tendência de baixa, tá? Aonde que ele trava aqui? Ele trava num suporte. Suporte de 15 minutos, suporte de 30, suporte de 1 hora. Quanto mais confluências aqui de times maior você tiver, melhor, tá? Porque você vai ter certeza que formou o martelo para alta, tá bom? Mas enfim, formou essa figura gráfica aqui, você já sabe que os próximos candles vão ser compra, tá? 5 minutos, 1 hora, tá? 30 minutos, 10 minutos, 1 minuto, se forma em todos os tempos gráficos, gente. Isso aqui é padrão. Você só tem que ver em qual time você está operando, tá? Se o martelo fechar como invertido, a gente chama de martelo invertido, tá? Então, cuidado porque ele pode continuar na sequência de baixa, tá? E não uma sequência de alta. Para ser um martelo de alta, um martelo otimista, movimentação otimista, você tem que saber que ele vai fechar com a vela de 2 a 3, o tamanho mais ou menos do fechamento do corpo, tá? Depois dessa figura gráfica, desse padrão gráfico, eu vou ensinar para vocês sobre a Shooting Star, que são as estrelas cadentes, tá? Como que elas se formam, gente? A regra é basicamente a mesma, tá? O pavio, a sombra, tem que ser 2 ou 3 vezes maior do que o fechamento dela, do que o tamanho do corpo, tá? Isso aqui é regra. Se não for assim, não é a estrela cadente ou não é um martelo, tá? E ele pode se formar como outros tipos de candles. A estrela cadente, ela vem seguida de uma alta, sempre, tá? Se não for seguido de uma alta, ela vai ser o candle enforcado, que depois eu vou explicar para vocês, tá? Quando vem de uma alta, o mercado vem de uma alta, o que acontece? Aonde que ela vai travar aqui também? Ela vai travar numa resistência, tá? Aqui eu já tenho uma resistência, talvez uma resistência de M5, M15, tá? Mas o que acontece? Ela tá tentando romper essa resistência e aonde que vai o corpo dela? Ela vai aqui numa resistência de 4 horas, tá? Ou de 1 hora, que é H1, tá? E ela não vai passar aqui. O que vai acontecer? Os vendedores aqui estão empurrando o preço muito para baixo, tá? Eles não querem que os compradores fechem o preço aqui nessa região. Então, o gráfico vai começar a cair. Quando que isso acontece? Quando a gente identifica esse padrão, a estrela cadente, tá? Depois daqui, mesma coisa. Esperem fechar essa vela para seguir com a venda para a próxima vela, tá? Pode ser operação de M5, que é o que eu opero. Quando fechou essa vela aqui, eu já entro em M5, independente se ela subiu um pouco ou não. Geralmente, ela pode subir um pouquinho e dar aquela derretida, tá?
Então espera sempre fechar essa vela aqui e a expiração para 5 minutos como eu opero, mas aí vai dentro do time de vocês, né? Se for M1, pode ser para a próxima vela, ou se for 30 segundos eu acho arriscado, porque ela pode ficar trabalhando até dar derretida, tá bom? Então procura sempre colocar um tempo maior e nas próximas velas é legal também entrar vendido, tá bom? Para quem opera Forex, tá? Para quem opera o Forex lá dentro sem o time, é legal efetuar uma venda aqui, certo, pessoal? E deixar rolar, tá? Deixar rolar, porque pelo menos 1 ou 2 candles vendedores, 3 ele vai fazer, tá bom? Vou apagar aqui e vou fazer um novo desenho para vocês de outros padrões também que eu uso, tá bom? Pessoal, voltando aqui de novo, tá? Eu já apaguei toda aquela parte que eu tinha feito antes e agora eu desenhei essa daqui para vocês, porque já desenhado fica melhor para explicar para vocês, tá? Então assim, ó, agora eu vou explicar para vocês sobre o martelo invertido e sobre o enforcado, tá? Que são o martelo ao contrário e a estrela cadente ao contrário, tá? E o que eles formam, tá? O martelo invertido, lembra que o martelo se fechava aqui em cima, indicando compra, né? Beleza, ele ainda se fecha, só que dessa posição agora, como um martelo invertido, que também indica compra nas próximas velas, próximos candles, tá? Mesma regra, o martelo invertido ele também tem que fechar o pavio dele de 2 a quase 3 o tamanho do fechamento da velinha, tá? Isso aqui é uma regra tanto para a estrela cadente, como também para o enforcado, tá? Que é a estrela cadente invertida, e para o martelo invertido, tá bom? Essa regra vocês vão usar em todos os 4 que eu expliquei para vocês, tá? A estrela cadente, ao contrário, a gente chama ela de Hanging Man, ela é formada também, só que invertida, tá? Também vai ser no topo, só que em vez de ser para baixo, ela vai fechar com a velinha aqui em cima, o fechamento dela, tá? O que importa vai ser o padrão que vocês vão identificar, tá? E seguido dela também vem a tendência de baixa, tá bom, pessoal? Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês, tá? Só para ficar mais simples e objetivo para vocês entenderem aqui o que é um e o que é outro, tá? Então aqui a estrela cadente, tá? Sequência de alta, ela vai se formar aqui no fundo, tentando romper resistências mais altas, mas não vai conseguir, vai fechar abaixo, tá bom? Martelo, sequência de baixa, tá? Velas de baixa, tendência de baixa, vai se formar o martelo indicando a alta, certo? Enforcado, tá bom? Sequência de alta, vindo numa tendência de alta, ele vai se formar lá no topo, indicando venda nas próximas velas, tá bom? Martelo invertido, tá? Sequência de baixa, ele vai se formar invertidamente no fundo, indicando também a tendência de alta nas próximas velas. Isso mesmo, pintei aqui de verde. Vou apagar aqui e vou montar mais algumas análises de padrões para vocês, tá bom? Pessoal, agora vamos falar para vocês sobre o engolfo de baixa, tá? E sobre o arame de alta. O que acontece? Vindo numa tendência de alta, fechou essa vela aqui numa resistência, a outra abriu coladinha nela, né? Na mesma linha de abertura, onde fechou essa, abriu essa. E essa vela vermelha de força, ela vai engolfar 100% a vela anterior. Ó, ela vai fechar aqui embaixo, tá? O fechamento dela vai ser aqui, ó. Então ela engolfou 100%. O que indica? Que não vai abrir outra vela aqui do lado dessa. Entendeu? Olha onde vai abrir a próxima. A próxima vai abrir aqui, a abertura da próxima, indicando venda, tá? Esse aqui é 100% um engolfo. Pessoal, se vocês seguirem esse padrão aqui, identificarem ele no gráfico, vocês vão conseguir ter operações muito lucrativas, tá? Por quê? Porque tu já sabe que a próxima vela vai ser venda, não vai ser compra, tá bom? Mesmo que ele bateu na resistência, mesmo que ele vai tentar romper resistência, não é assim que funciona, porque o gráfico ele segue um padrão de vela, de leitura, de candles, tá bom? Então, identificou isso aqui, tanto na alta quanto na baixa, pronto, você já sabe que a vela engolfou esse padrão de alta e a próxima vai ser venda, tá? Claro que, pode continuar subindo? Pode, ele vai vir fazer retração aqui numa FIBO ou em outro suporte, vai fazer um pullback e pode continuar alta. Mas se ele fez esse padrão de engolfo, a próxima desce, tá bom? E vou falar para vocês sobre o arame, de alta como de baixa, tá? Esses padrões que vocês estão vendo aqui, ó, como de baixa aqui, ele funciona também quando estiver no fundo, tá? Vai ser o contrário daí. Vai vir numa tendência de baixa, aqui. Aí vai abrir uma vela, essa velinha aqui, deixa eu fazer mais pra cima, vai fechar aqui. E a outra vai vir aqui em cima, engolfando 100%, tá, gente? Engolfando a vela anterior e sobe. Reverteu a tendência de novo, tá? Isso aqui
pode também fazer pullback em suporte, resistência, em fibo, tá? E voltar a cair, mas vocês sabem que a próxima vela e talvez até a outra vai ser compradora, tá bom? Então, o Arami de alta, tá? Como que funciona? Seguido de uma tendência de baixa, qual que vai ser o padrão que vocês vão analisar? O Arami, ele é conhecido também como mulher grávida, porque o candle fica assim, o candle seguinte, ele fica como se fosse a barriguinha do anterior, tá? Ele vai vir mais ou menos até a metade do fechamento, até a metade do candle anterior, o candle vermelho, tá? E esse aqui tem que fechar verde, tá bom? Verde de compra. Então fechou aqui, ó, travou num suporte, tá? Os dois travaram num suporte forte aqui. E esse aqui vai indicar a tendência de alta, tá? As próximas velas vão ser compradoras, tá? Possivelmente vindo até uma região, buscar uma região mais forte aqui em cima, quando faz esse padrão aqui. Tá, pessoal? Esse foi mais um padrãozinho aqui que eu trouxe para vocês e eu vou passar outros aqui em seguida. Pessoal, vou falar para vocês agora sobre o Arami de cruz, tá? Identificando numa tendência de baixa, vocês vão ver que a vela anterior vai fechar negativa, né? Vai fechar de venda e a próxima vai abrir como uma cruzinha, porque ela vai abrir sem cor. Quer dizer, ela vai abrir com cores, né? Ela vai ficar subindo e descendo, ficando verde, ficando vermelha. Mas ela vai fechar sem negociação, tá? Vai fechar exatamente onde ela abriu e em seguida vai começar a sequência de alta, tá? Esse aqui é o Arami Cruz, bem conhecido, tá? É um Arami otimista e indica depois uma sequência de alta, uma tendência também. E o Arami pessimista, tá? Vindo de uma alta, vai se formar também, vai fechar a vela positiva, a vela verde, né? Depois vai abrir outra que ela vai ficar naquela indecisão, tentando fechar a negociação de compra ou de venda, né? E ela vai fechar exatamente onde ela abriu, numa cruzinha, formando o formato de uma cruz, tá? Ela vai subir, vai descer e vai fechar no meio, quase no meio, tá bom? Esse é o Arami pessimista, então, porque seguindo daqui vai começar uma sequência de venda, uma tendência de venda. Pessoal, vou falar para vocês agora sobre os candles doji, tá? Eles aparecem diariamente no gráfico, em todos os tempos gráficos também. Pode ser que um candle de um dia vá fechar em doji, tá? Claro que lá no gráfico de 1 minuto, quantas vezes ele brigou, né? Quantas vezes ele subiu, desceu, né? Por causa que ele fica fazendo um movimento e ainda não fechou. E nisso a gente tá fazendo operação lá em 1 minuto e nem imagina como é que vai fechar esse candle, né? E às vezes acaba até perdendo várias operações porque a vela ela tá simplesmente muito indecisa, né? Que nem, tipo assim, eu opero em 5 minutos. E a vela de 15 minutos ela vai fechar em doji, entendeu? Então, se eu entro vendido aqui em cima, né, ela pode ainda subir mais um pouco, ir lá fazer todo o pavio da vela e depois derreter. Só que disso talvez eu tenha perdido no meu tempo de 5 minutos, tá? Então, cuidado quando vocês identificarem essas figuras no gráfico, tá? Principalmente M1, M5, né, que são os times menores, porque isso aqui o que que indica? É como se, tipo assim, o gráfico estivesse falando assim para você, tá, eu não sei o que que eu vou fazer, eu tô esperando alguém entrar com alguma ordem aqui muito pesada para eu decidir se eu vou subir ou se eu vou descer. Entendeu? Então, quando vocês identificarem isso aqui no gráfico, cuidado, vai entrar alguma ordem de compra e de venda forte, tá? Então, é bom esperar se formar umas 3, 4, 5 velas adiante, tá? Para depois executar a entrada, analisa de novo, vê aonde o gráfico pode ir, faz a projeção da FIBO, tá bom? E depois disso, depois que vocês identificaram a doji aguardou, pode fazer a entrada, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem no comentário as dúvidas de vocês, o que vocês talvez queiram que eu grave nas próximas aulas, quais são as suas dificuldades, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Obrigada!